coisas todas. Então seria muito bom que a gente tivesse nesse momento em que estamos, como destacou o Montenegro, um mês atrás da Europa, que começa a reabrir, começa a retomar, que a gente tivesse uma liderança que nos conduzisse, né? Que a gente soubesse para onde ir e a quem obedecer. Se a gente não tem nem ministro da saúde, né, como é que a gente vai acreditar em alguma liderança nesse aspecto? O Flamengo e o Vasco, né, no caso. Agora, o Flamengo tá nessa mesma linha, o Vasco em um momento pareceu estar mais alinhado a Fluminense e Botafogo e agora volta para o lado do Flamengo. Esses clubes estão indo na direção do que prega o governo federal, né, principalmente o presidente da República, tanto que 2 ministros da Saúde já foram demitidos, quando em algum momento foram contra essa linha do presidente, né, e estão, teoricamente, passando por cima da Prefeitura e do Governo do Estado, né? O Flamengo está explorando uma brecha jurídica, é isso que tá dando a entender, né? Porque algumas práticas esportivas já foram liberadas, mas elas não se aplicam a clubes de futebol. E o Flamengo acha que sim, que existe ali uma zona cinza, né, nos decretos que foram publicados até agora, que permitiria sim que atividades fossem realizadas em campos de futebol, desde que elas não fossem, por exemplo, um treino coletivo, né? Então, resumidamente, né? Acho que uma expressão popular resume isso. O Flamengo está forçando a barra. Barreto, tem só acho mais um detalhe, que é o seguinte, né? Eu falei dos vários Brasis dentro do mesmo Brasil, né? Hoje cedo pela manhã eu conversei com um amigo médico, cruzeirense inclusive, né, que está lá na linha de frente em Belo Horizonte, né, na briga contra o corona, etc. Né? E ele me falava sobre UTIs públicas e privadas em Minas Gerais, não só em Belo Horizonte, mas no estado todo, né? Ocupação baixa, né? Quer dizer, Minas se fechou num momento chave, né? Teve até ali um flerte, né, do governador mineiro, né, o Zema, para não, vamos abrir tudo, mas ele foi, né, abafado, né? Ele recebeu bons conselhos. Minas seguiu mais fechadinho e agora está com, não sei se exatamente controlado, porque a gente tem ausência de testes, a gente precisaria de muito mais testes. Então, assim, se tivesse que começar a voltar o futebol no Brasil, Minas é um lugar, né? É um lugar que pode se pensar, pode se planejar. A mesma coisa acontece no Paraná, a mesma coisa acontece no Rio Grande do Sul, quando a gente vê os números muito mais controlados, né? Não é o que acontece em São Paulo, que tem muitos contaminados e muitas mortes diárias, não é o que acontece no Rio, não é o que acontece no Ceará, no Amazonas, no Pará. Então, assim, tem vários lugares delicados, né? Que nesses lugares o futebol deveria tirar um pouco o pé, espera um pouquinho, vamos tentar resolver um pouco a situação aqui local do estado, para depois a gente pleitear, né, a volta. Mas não é isso que está acontecendo, e a gente está vendo a maior forçação de barra, como você falou, Barreto, justamente num dos lugares mais delicados do Brasil. Eu acho triste isso, para dizer o mínimo. A reunião de Flamengo e Vasco com o presidente da República chamou a atenção também por ter sido realizada no dia em que foi divulgado o número recorde de mortes no Brasil, né? Então ficou uma contradição feia ali entre o desejo dos clubes de voltarem a treinar, clubes que, como disse o Serginho, estão numa cidade que é responsável por boa parte desses casos. Rio e São Paulo, né, são responsáveis por muitos dos casos, embora haja outras cidades, outros estados também com problemas. Agora, com relação a voltar a treinar, a voltar a jogar, por exemplo, por Minas, por enquanto não é a posição do prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético, né? O Calil deu um discurso bem parecido com esse do Montenegro aí. Adoro futebol, fui presidente do Atlético, ele até fala, ninguém gosta muito mais responsável de futebol, mas em Belo Horizonte não vai ter, né, Ayala? É a posição do prefeito Calil. Sem dúvida. Em relação a isso, Barreto, e até, né, na pergunta que você fez, eu entendo o seguinte, eu acho que a gente tem que enaltecer a postura do presidente do Vasco em ter se comunicado, em ter feito, né, uma comunicação, porque até então, né, esse silêncio todo, aí o silêncio, né, e a omissão gera especulação.
todo mundo imaginando uma coisa, todo mundo imaginando outra, né? E aí o presidente do Vasco, o que fez? Olha, estivemos em Brasília com o objetivo de criar um protocolo, deu as explicações dele, apresentou o ponto de vista, alguns eu concordo, outros eu não concordo. E em cima da sua pergunta inicial, eu penso o seguinte, eu acho que nesse exato momento, a gente está falando de vidas humanas. E aí, não dá para a gente ter uma decisão isolada, individual. Nesse exato momento, o certo seria o quê? O coletivo. Porque, por exemplo, se não fosse vida humana, o Flamengo, que tem no Rio de Janeiro uma estrutura melhor do que os outros concorrentes, né, do que os adversários, o Flamengo poderia realmente criar uma situação que, para ele, Flamengo, fosse mais interessante, mais confortável. Por exemplo, né, eu cheguei até a citar isso ontem, a gente estava junto no Globo Esportivo, se fosse uma greve nacional, né, e o Flamengo tivesse que, por exemplo, e tivesse a condição de buscar em casa os funcionários, os jogadores, e levar lá para o Ninho do Urubu para poder treinar. O Flamengo pode fazer isso? Muito bom, muito legal. Agora, não se trata disso, se trata de vida humana. E mais, a questão do teste, eu entendo que seja uma fotografia momentânea. Nesse exato momento, no dia 21 de maio, às 10 horas e 27 minutos, você faz um teste. Se ele der negativo ou positivo, é a fotografia do momento. Não quer dizer que daqui a 2 dias, no novo teste, seja igual. Então, assim, as pessoas estão confundindo teste com vacina. São coisas completamente diferentes. Testar não significa dizer que a pessoa está imune. Significa dizer que, naquele momento, ela não tem a contaminação. E a gente vai até mostrar o Globo, que traz aí, Flamengo decide pagar para ver, né? Eu usei forçar a barra e o Globo está usando pagar para ver. São expressões populares que meio que resumem o que o clube está fazendo, que é tentar dar um passo à frente do que já liberou a prefeitura. E aí depois vai fazer uma reunião, né? O clube agora vai tentar fazer uma reunião com a prefeitura para acertar os ponteiros. Eu até reparei na entrevista do Alexandre Campelo, que não está falando pelo Flamengo, né? Mas eu senti ali que tinha um certo tom, lembrando de novo que essas imagens são de ontem, um certo tom de que os clubes estão sendo acusados de não cumprir o protocolo. E não é isso, né? O Flamengo, eu não me lembro de ter sido alvo de críticas por não cumprir protocolos. Tem o álcool gel, tem o teste, tem o distanciamento. Aí ontem até nós destacamos aqui, olha, nesse momento ali, ó, aquela reunião, talvez não esteja dentro das normas do distanciamento social, você pode identificar alguns defeitos, mas não é assim, o Flamengo está quebrando os protocolos. Não, o Flamengo não está seguindo um decreto da prefeitura, que não libera as atividades ao ar livre. O problema aí, o Flamengo estaria preparado para retomar os treinos hoje? Provavelmente sim, né? O Flamengo tem estrutura, o Flamengo tem uma equipe médica competente, tem todas as condições. O problema é que, né, para usar mais uma expressão popular, está passando o carro na frente dos bois. Esse não foi o momento que a Prefeitura do Rio de Janeiro, que o Estado do Rio de Janeiro escolheram para que atividades como essa sejam retomadas. O Flamengo está querendo fazer isso antes de autorizado pelo Poder Público. E depois, né, Nori, se reunir para tentar aparar as arestas. É aquela história que eu falei de peitar, né? O Flamengo resolveu peitar e adota qualquer postura que um clube como o Flamengo, o Vasco, qualquer postura adotada por eles é uma postura também política. O Flamengo e o Vasco estão mostrando um alinhamento ao que faz, o que prega o governo federal hoje, não ao que faz o governo do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, a qualquer postura que você assuma na vida, você tem que bancar, tem que assumir, põe no peito, né? Diria Luiz Carlos Júnior, no peito, na grama, e vai adiante. Tem que... Porque não tem, é muito claro isso, e é um direito, eu respeito o direito que o Flamengo e o Vasco têm, dos seus dirigentes, né? Aí você tem que separar, né? Eles não estão indo a Brasília como pessoa física, eles estão indo a Brasília como representantes de 2 instituições do esporte brasileiro, e alinhando essas instituições, talvez contra a vontade da própria instituição, mas alinhando por serem os mandatários ao que pede o governo federal. Claramente é o interesse do governo federal da retomada das atividades. Isso está muito claro. O presidente Jair Bolsonaro já falou sobre isso várias vezes. Os governos estaduais, me parece que alinhados, são contra isso, entendem que não é o momento ainda. E o futebol tem esse, entre aspas, poder mágico, né, de passar algumas coisas para as pessoas
que faz com que as pessoas não prestem atenção em outras situações, né? Talvez seja esse o desejo embutido na volta do futebol. Acho que o Flamengo e o Vasco têm que bancar suas posições. Entendo, acho respeitáveis, mas fora de hora. O problema é esse. Não é o momento ainda de voltar a treinar. Nós estamos atrasados em relação ao que foi feito na Alemanha, na Inglaterra, na Itália e na Espanha.